Escolhe quem canta, quem se prepara, viverá as promessas de Deus. Escolhe quem canta, quem tem esperança. Olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, aonde vocês estiverem neste momento. Saiba que Deus ele tem um propósito com a sua vida e não foi por acaso que você, talvez navegando na internet, encontrou nesse momento essa live. Sabe que Deus tem um propósito com a sua vida. Eu sou o pastor José Carlos, sou um dos pastores da Igreja Nova Unção de Deus e eu venho através desta live trazer uma palavra amiga para você. Uma palavra de fé, uma palavra que certamente vai produzir em seu coração o entendimento que você precisa para mudar a história da sua vida. Eu não sei exatamente a situação em que você se encontra, eu não sei a luta que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: se você conseguiu sintonizar neste momento, nesta live, se de alguma forma essa mensagem está chegando a você, é porque, queridos, Deus tem um propósito com a sua vida. E eu posso dizer para você seguramente que não está tudo acabado. Mesmo que diante dos seus olhos a situação pareça complicada, pareça cada dia ficando mais difícil, saiba que ainda existe uma solução. Enquanto houver vida, há esperança. Não importa o seu estado nesse momento. Talvez você se encontre no fundo do poço, com a sua vida em ruína. Simplesmente abra o seu coração e dê atenção à palavra que nós estaremos ministrando nesta tarde, e eu creio que o Senhor há de falar ao seu coração, produzindo a fé, e aí então, através da fé, a situação vai mudar para você. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos nos achegar ao Senhor, e daqui a pouquinho eu venho com a palavra de Deus para você. Prepare a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 2, e daqui a pouquinho juntos nós estaremos meditando na palavra de Deus. Vamos louvá-lo em nome de Jesus. Algo te peço, pois é o que anseia o meu coração. Desejo sempre estar em tua presença. Tu és a força da minha vida, o meu maior tesouro. Tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Me atraíste com tuas cordas de amor, me envolveste com os seus braços. E agora que sou seguro, eu quero te dizer que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Não sei viver sem ti, Senhor. Não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho sou, eu devo só a ti. Sem teu amor, sem teu amor, não sei viver sem ti, Senhor. Não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho sou, eu devo só a ti. Me atraíste com tuas cordas de amor, me envolveste com seus braços. E agora que sou seguro, eu quero te dizer que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Sem teu amor, não sei viver sem ti.
face, amado meu, pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho sou, eu devo só a ti. Que tudo que tenho sou, eu devo só a ti. Que tudo que tenho sou, eu devo só a ti. Glória a Deus, queridos. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós vamos entrar na palavra de Deus. Você que puder acompanhar, a leitura está no livro de Jonas, no capítulo 2, e nós vamos ler apenas um versículo a princípio, o versículo 2, em que Jonas, na sua oração, disse assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, nesse texto, ele nos ensina que, no seu momento de angústia, ele clamou ao Senhor. E você? O que você tem feito no seu momento de angústia? A angústia é uma tristeza, podemos dizer, misturada com uma preocupação, com uma apreensão, por causa de um problema que se levantou. A angústia ela pode vir por causa de um problema financeiro, ela pode surgir por causa de um problema familiar, ela pode surgir por causa de um problema de saúde. Quantos que estão nesse momento acompanhando esta live que estão angustiados, talvez por causa de um exame que o seu médico pediu, e este exame, simplesmente o pedido desse exame, está gerando no seu coração uma angústia. O pior de tudo, queridos, é o que fazemos no momento da angústia. É como nós nos portamos, como nós agimos no momento da angústia. Há pessoas que, por conta da angústia, ela acaba agravando o problema que está enfrentando. Mas veja o caso de Jonas. Ele disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. E você? O que você tem feito na sua angústia? Qual tem sido o seu posicionamento, o seu comportamento diante desse problema que tem se levantado contra você e que tem gerado angústia no seu coração? Jonas disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer no momento de angústia é clamar ao Senhor. Seja qual for o problema que esteja te angustiando, seja qual for a situação que se levantou na sua vida, que esteja causando esta angústia, Deus, Ele tem uma saída. Deus, Ele tem uma solução, Ele tem uma direção para tirar você desta angústia que você se encontra, não só para remover a angústia, mas também para lhe dar a solução para o problema que está gerando esta angústia no seu coração. Como eu havia dito, quantas pessoas estão agravando o seu problema porque no momento de angústia, ao invés de clamar a Deus, estão sendo angustiadas por ela. Existem pessoas que deixaram a família, outras que deixaram o emprego, mudaram de cidades, abandonaram tudo por causa de uma angústia, por causa de um problema que estava gerando uma angústia, uma tristeza. A melhor coisa a ser feito no momento da angústia é clamar ao Senhor, é levar a sua causa a Deus, é colocar este problema que está lhe angustiando diante do Senhor. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade que se levantou, que está angustiando o seu coração, Deus tem uma saída, Deus tem uma solução, Ele tem uma resposta para você, que certamente não só vai aliviar o seu coração em relação à angústia, como também vai lhe dar direção para vencer este problema que você está enfrentando, seja o problema que for, seja a dificuldade que for que veio contra a sua vida. Veja no caso de Jonas. Jonas disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Da mesma forma como Deus respondeu a Jonas, Deus também vai te responder. Foi Ele mesmo quem disse através de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Ele quer responder você, Ele quer lhe dar direção, Ele quer conduzir os teus passos nesse momento difícil da sua vida. Talvez você foi surpreendido por uma má notícia. Talvez o exame de rotina que você fez acusou uma doença considerada uma doença grave, e isso então tem causado angústia no seu coração. Veja, Jonas disse: eu clamei e Ele me respondeu. Se você clamar, Deus vai lhe responder. Deus vai lhe trazer a direção.
Deus vai mostrar a você exatamente o que você precisa fazer neste momento de angústia e como sair desta situação que você se encontra. Voltando aqui ao exemplo de Jonas, ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e Tu ouviste a minha voz. Jonas descreve a situação em que ele se encontrava como ventre do inferno. Numa outra versão, a Bíblia diz no ventre do abismo. Como você descreve a situação em que você se encontra? Davi, ele descreveu a sua situação como um lago horrível, cheio de lodo. Ele diz no Salmo: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor e tirou-me de um lago horrível, cheio de lodo. Tanto Jonas como Davi clamaram ao Senhor e a resposta veio. Seja qual for a situação, seja qual for a forma como você descreve essa situação, a solução está em buscar o Senhor. Agora, a situação que Jonas se encontrava, infelizmente, foi uma situação que ele mesmo provocou para ele. No capítulo 1 do seu livro, Deus fala com Jonas, dando a ele uma missão para ir a Nínive e pregar para o povo de Nínive. Jonas compra uma passagem e vai para Tarsis. Ele simplesmente desobedece ao Senhor e segue uma direção diferente da qual Deus havia dado a ele. Daí então, Jonas se colocou naquela situação. No navio que ele embarcou, levantou-se uma tempestade. Os marinheiros descobriram que a causa da tempestade era o próprio Jonas. O próprio Jonas foi quem confessou a sua situação. Eles lançaram Jonas no mar e Jonas foi lançado, foi engolido por um peixe. Então a situação que ele se encontrava, o próprio Jonas havia provocado. Foi Jonas que fez uma escolha errada. Foi Jonas que tomou uma decisão errada e foi a decisão e a escolha dele que o colocou naquela situação. Queridos, a verdade é que muitas situações que se levantam na nossa vida, problemas que vêm e que acabam nos causando angústias, aflição e outros sofrimentos, são provocados por nós. São escolhas erradas, são decisões erradas que acabam nos colocando em caminhos errados, gerando situações na nossa vida, situações de angústias, como no caso de Jonas. Não foi Deus que o colocou naquela situação, foi a escolha que ele fez que o levou a parar na situação em que Jonas se encontrava. Talvez seja o seu caso. Talvez você que me assiste nesse momento está angustiado por causa de uma dívida. Porque os credores estão sempre à sua porta, lhe cobrando, ameaçando a sua família, e isso tem angustiado você. Talvez você está angustiado por conta do seu trabalho, porque você já ouviu boatos no emprego que talvez você vai ser mandado embora, mas você mesmo se colocou nessa situação quando chegava atrasado, quando não teve responsabilidade com o seu trabalho. Eu não estou dizendo que todos os problemas que as pessoas enfrentam são provocados por elas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que existem situações que nos causam angústias que nós é que geramos, como no caso de Jonas. Mas veja neste caso, Jonas disse que do ventre do inferno ou do ventre do abismo ele gritou e Deus ouviu a sua voz. Da mesma forma, queridos, como Deus ouviu o clamor de Jonas e o tirou daquela situação, Ele também vai ouvir a sua voz. Independente da situação em que você se encontra. Mesmo que essa situação que você está enfrentando tenha sido provocada por você mesmo, Deus vai te ouvir. Agora, a questão aqui é, por que Deus ouviu e tirou Jonas daquela situação? No versículo 10 diz assim: e falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Por que Deus ouviu e tirou Jonas daquela situação, sendo Jonas o causador daquele problema? Sendo ele o responsável pela situação que ele estava enfrentando. Por que Deus o ouviu? Por que Deus o tirou daquela situação? Porque apesar de todos os erros que Jonas havia cometido, Deus não deixou de amá-lo. Deus continuava amando a Jonas da mesma maneira. Deus continuava com o mesmo propósito com a vida de Jonas, como ele teve no início, como ele tinha no início. Da mesma forma você, querido. Não importa o seu estado, a situação em que você se encontra, ainda que você mesmo tenha provocado. Não importa o quão longe você tenha ido, quão grave seja o pecado que você tenha cometido. A verdade
é que Deus não deixou de amar você. Eu não estou fazendo apologia ao pecado. Eu não estou aqui incentivando ninguém a pecar. O que eu quero que você entenda é que o amor de Deus por você é incondicional. Deus, Ele ama você, mas mesmo amando você, Ele não vai poder tirar você dessa situação em que você se encontra se você não fizer como Jonas fez. Se você não clamar ao Senhor. Se você não buscar ao Senhor como Jonas buscou. Jonas estava no fundo do poço, ele estava na realidade no ventre do abismo, mas de lá ele clamou ao Senhor. Não importa o seu estado, não importa o que tenha levado você a essa situação. Talvez você chegou a essa situação por causa de um pecado, por causa de um erro que você cometeu gravíssimo, e isso lhe acarretou graves problemas. Mas se você clamar de onde você estiver agora, mesmo dentro de um cárcere, mesmo numa clínica, numa casa de recuperação, Deus é poderoso para tirar você deste abismo. Ele é poderoso para mudar a sua história, porque apesar de todos os erros que você cometeu, Ele não deixou de amar você. A Bíblia nos dá um exemplo da mesma forma, como no caso de Jonas, a Bíblia nos dá o exemplo de Manassés. Manassés, ele foi filho do rei Ezequias, e Manassés, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. No versículo 1, no capítulo 33, segundo livro de Crônicas, no capítulo 33, no versículo 1, o texto diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Esse rei chamado Manassés fez coisas terríveis aos olhos do Senhor. Ele desobedeceu a palavra do Senhor. O texto diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas mesmo Manassés, num caminho de destruição, veja o que o versículo 9 diz: E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. O versículo 10: E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Manassés tanto errou como também fez todo o povo errar. Mas ele, naquele caminho de destruição, Deus mostra o seu amor para com Manassés e para com o seu povo. Quando naquele caminho de destruição, Deus se revela e fala a Manassés e fala ao povo. Porém, eles não deram ouvir. Quantos que estão me ouvindo agora e que talvez estejam numa situação difícil, mas que foram alertados, que Deus procurou através de alguém falar e despertar, mas você não ouviu. E hoje você está numa situação mais difícil do que você estava antes. Deus falou com Manassés, mas ele não deu ouvidos. Veja o que aconteceu. O versículo 11: Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e levaram a Babilônia. Houve uma batalha, e infelizmente Manassés, sem a proteção de Deus, sem a presença do Senhor, ele perde a batalha. Queridos, nós estamos num mundo tomado por trevas, em que constantemente nos deparamos com lutas, nos deparamos com situações adversas, o inimigo está sempre se levantando contra nós. Sem a presença de Deus, estamos desguarnecidos. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Sem a presença de Deus, não há em nós condição ou força para vencer o adversário, seja ele qual for. Quantos estão perdendo a batalha para a doença? Estão perdendo a batalha para o desemprego e para outros males que têm assolado a vida deles. Manassés, ele perdeu a batalha para o rei da Síria, que se levantou contra ele. Isso é interessante, porque o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele sempre se levanta em momentos propícios para ele. Para o inimigo, o melhor momento para se levantar contra nós é aquele momento em que nós não estamos na presença de Deus. É aquele momento em que nós seguimos o nosso coração, aquele momento em que nós seguimos as nossas vontades, os nossos pensamentos, mas não a palavra do Senhor. Quando Manassés fez isso, os inimigos vieram contra ele, ele perde a batalha e é levado como prisioneiro para a Babilônia. O texto diz no versículo 12 o seguinte: E ele, angustiado, orou ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração,
E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Olha que interessante. Ele na angústia. Agora, quem havia provocado aquela angústia? O próprio Manassés. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus tentou despertá-lo, mas ele não ouviu. A luta veio. Sem a presença de Deus, ele perdeu a batalha. Foi levado como prisioneiro. Mas naquele momento de angústia, ao invés de murmurar, ao invés de culpar fulano, beltrano ou ciclano, o que Manassés fez? Ele orou ao Senhor. É a melhor coisa a ser feita, querido. Pare de ficar culpando o governo. Pare de ficar culpando a família. Pare de ficar culpando as pessoas ao seu redor, o clima, o tempo, por causa do problema, da angústia que você está enfrentando. É o momento de você clamar, de você buscar. Manassés buscou a Deus naquele momento de angústia. E a Bíblia diz que Deus ouviu. Ele se humilhou perante o Senhor e Deus ouviu e se aplacou para com ele, diz a palavra. Ouviu a sua súplica, tirou o Manassés do cativeiro e tornou a levá-lo a Judá. Devolveu o seu reino, tornou a trazê-lo a Jerusalém. Por quê? Porque mesmo Manassés tendo feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor, Deus não deixou de amar. E quando ele buscou a Deus, Deus não só o ouviu para tirá-lo do cativeiro, como também restituiu o seu reino. Da mesma forma, Deus quer restituir a sua família, o seu emprego, a sua saúde. Tudo que nós precisamos fazer é clamar ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 37 em diante, o apóstolo Paulo, ele diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada neste mundo vai fazer com que Deus deixe de amar você. O amor de Deus por você é incondicional. Talvez você que está me assistindo agora esteja no fundo do poço, tomado por pecado, fazendo coisas terríveis. Talvez você estava caminhando para o pecado nesse dado momento. Você, de repente, de alguma forma, esse vídeo chegou até você. Deus lhe despertou para que você assistisse esse vídeo até o fim. E agora Ele está falando ao seu coração. Ele está dizendo: filho, eu te amo. Ele nunca deixou de amar você. Por mais longe que você tenha ido, por mais grave que seja o pecado que você tenha cometido, o perdão de Deus está disponível para você agora. Faça como Jonas, faça como Manassés, que no momento de angústia clamaram ao Senhor. No momento de angústia buscaram a Deus. E Deus ouviu e respondeu. Eu creio que Ele também vai te ouvir e te responder. Veja o exemplo de Jonas. Vamos ver o desfecho dessa história maravilhosa, desse fato. No capítulo 3 do livro de Jonas diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que, apesar de tudo que Jonas havia feito, Deus não só tirou daquela situação que o próprio Jonas havia provocado, como também restituiu o seu ministério, restituiu o seu chamado, como Ele restituiu o reino a Manassés. Talvez você que está me ouvindo perdeu tudo. Por conta de escolhas erradas, por conta de decisões erradas, você perdeu sua família, você perdeu a sua dignidade, perdeu tudo. Está no fundo do poço. E os pensamentos que têm tomado a sua mente são pensamentos de morte, pensamentos tentando lhe convencer a cometer o suicídio. Não está acabado, querido. Deus não deixou de amar você. E é por isso que você está aí assistindo esse vídeo. E é por isso que eu estou aqui, como mensageiro de Deus, transmitindo para você a mensagem dele nesse dia.
Ele não deixou de amar você. Não está tudo acabado. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Aonde você estiver agora, você pode clamar ao Senhor. Você pode buscar ao Senhor. E Ele vai ouvir o seu clamor. Eu quero orar por você agora. Eu quero interceder pela sua vida. Enquanto eu estou orando, ore comigo também. Você pode, através do nosso Face, mandar sua mensagem, escrever o seu pedido de oração, colocar de onde você está escrevendo. Eu tenho certeza que Deus há de responder. Todos os pedidos que foram escritos, nós vamos colocar no altar da igreja, juntamente com os demais pedidos. Todos os nomes que foram enviados através desse vídeo, que foram colocados nessa página, nesse Face, nós vamos colocar no caderno de oração da igreja e estaremos orando por você, intercedendo pela sua vida. E eu tenho certeza que o milagre de Deus vai alcançar você. Não está tudo acabado. Ele continua te amando. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor no nome de Jesus? É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro nesse momento em favor de todas as pessoas, meu Pai, que estão acompanhando, Senhor Deus, esta live, que estão recebendo no coração esta palavra. Há muitos, meu Pai, aflitos, outros oprimidos, angustiados e abatidos, mas que agora, meu Deus, pela palavra que foi ministrada, estão recebendo fé, coragem e estão se levantando. Quantos, meu Pai, que estão orando comigo e que estavam com pensamentos de morte, pensando, meu Deus, em suicídio, em fazer uma loucura, mas que agora, meu Deus, pela Tua palavra se despertaram. Pai, no nome de Jesus, eu oro pedindo ao Senhor, envolva todas estas pessoas neste momento. Manifesta, meu Pai, o teu poder, manifesta a Tua unção na vida de todas estas pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu uso o poder, a autoridade do nome de Jesus, e eu repreendo, Senhor, todas as investidas do inimigo que se levantou na vida destas pessoas, e eu ordeno a este espírito de doença, esse espírito de depressão, de perturbação, de sofrimento, a esse espírito de morte que estava rondando esta pessoa, eu amarro em o nome de Jesus e ordeno que todo mal saiam no nome do Senhor Jesus Cristo e não voltem mais para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu invoco a bênção do Senhor sobre todos, no nome de Jesus, para a Tua glória. Todos os que creem digam amém. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Certamente você está abençoado. Agora, eu quero fazer um pedido para você. Se de alguma forma esse vídeo abençoa a sua vida, eu gostaria que você não só compartilhasse esse vídeo com seus amigos, como também nos enviasse uma mensagem. E você coloque nessa mensagem como esse vídeo, como esta live ajudou você. Se você recebeu alguma bênção de Deus na sua vida, foi curado, se a palavra falou o seu coração, então você vai nos enviar essa mensagem. Depois nós estaremos lendo aqui alguns comentários, das pessoas que nos enviaram testemunho, seu testemunho, aquilo que de alguma forma Deus fez na sua vida. Eu estou certo de uma coisa: a palavra de Deus não volta vazia. Talvez você esteja assistindo esse vídeo um mês depois de termos gravado esse vídeo aqui ao vivo, mas eu sei que a palavra de Deus, ela não passa. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Então, compartilhe com seus amigos, envie para aquela pessoa que no momento em que você estava assistindo a mensagem, que você entendeu, poxa, o fulano, a fulana tinha que ouvir essa mensagem. Mande para ela, mande essa mensagem para esta pessoa, e eu tenho certeza que ela será também abençoada, no nome do Senhor Jesus. Olha, você, além de nos mandar uma mensagem, você também pode entrar em contato conosco através do nosso telefone. O nosso DDD é 22 e o telefone é 27 23 12 55. 27 23
1255. Lembrando o DDD 22 e o telefone 27 23 1255. A nossa igreja, a nossa sede fica aqui em Campos dos Goitacazes, na Avenida Rui Barbosa, no centro de Campos, Avenida Rui Barbosa 963, no centro, entre o Itaú da Lapa e a Receita Federal. Mas nós temos igrejas espalhadas nesse estado e através do telefone você pode descobrir onde tem uma igreja Nova Unção perto de você, tá bom? Olha, nós vamos terminar esta live louvando ao Senhor, adorando, glorificando o Senhor, exaltando o nome dEle, e eu creio que Ele vai envolver mais a sua vida. Olha, um forte abraço para todos vocês. Lembrando, quarta-feira que vem, mesmo horário, a partir das 4h30 da tarde, nós estaremos de volta com mais um alimento para a sua fé. Deus abençoe vocês e até lá, se Deus quiser. Derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu